Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo tem o melhor aproveitamento entre os 20 clubes da Série B nesse início de temporada 2025. Mas até que ponto isso realmente é real? Como também, vamos falar desse esquema tático do Clube do Remo, 3-4-3. Muita gente contestando, tá dando certo ou não está dando certo? Eu vou trazer aqui o campinho para a gente debater junto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar o Clube do Remo nesse início de temporada. Bem, amigos, primeiro assunto, saiu um estudo que comprova que o Remo tem o melhor aproveitamento entre os 20 clubes da Série B até a data de hoje. Bom, ruim, lógico. Se você for olhar apenas os números, excelente. O segundo colocado é o rival, o Paysandu, com 69%, o Remo tem 70%. Mas até quanto esse número realmente é real? Aí que entra a questão. Muita gente se apega a esse número e comemora e se dá por satisfeito, ó, melhor campanha, melhor aproveitamento e pronto. Mas eu não gosto muito disso. Eu gosto um pouco além. Tanto é que quando tem alguma contratação dos nossos clubes aqui, eu faço contratação, eu não pego só os números. Os números são importantes, mas a gente tem que ir além dos números também. E a gente tem que considerar os adversários que o Clube do Remo enfrentou. O Clube do Remo enfrentou adversários do Campeonato Paraense. Tirando o Paysandu, que está na Série B, os outros todos da Série D ou sem divisão nacional. Na Copa do Brasil, pegou um adversário da Série D, um adversário bastante frágil lá de Roraima. Na Copa Verde, foi eliminado por um time sem divisão nacional, que é o São Raimundo de Roraima. Ou seja, de adversário mais forte mesmo, só o rival, o Paysandu, o jogo que terminou empatado. Então, é para vocês verem que tem que ter realmente calma e não pode se empolgar tanto com essa questão de números. Eu acho o Campeonato Paraense bastante competitivo. Tem duas competições no Campeonato Paraense. Tem a competição entre Remo e Paysandu para saber quem vai ser campeão. Uma hora ou outra, de vez em quando, há uma surpresa, mas bem raro. Então tem Remo e Paysandu disputando e os outros times disputando vagas no Campeonato Brasileiro do próximo ano. Então tem duas competições. Então, por isso que eu falo, o Campeonato Paraense, em termos de competitividade, é legal. É forte, porque tem vários times competindo. Por exemplo, agora teremos domingo em Castanhal, um exemplo, Castanhal e Tunaluso. Praticamente já define uma vaga na Série D do ano que vem. Então, assim, vai ter uma competição bem legal, vai ser um jogo bom de se ver. Isso é uma coisa, a competitividade do Campeonato Paraense. Outra coisa é a qualidade técnica. Não dá para equilibrar a competitividade e falar, se é competitivo tem qualidade técnica. Não, é competitivo, mas a qualidade técnica é baixa. Então você pega um grande aproveitamento, mas você não pode comparar nunca com campeonatos estaduais, por exemplo, de outros estados, como do Paraná, como São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, própria Santa Catarina. Não tem como você comparar com esses campeonatos estaduais. São adversários também de estados que estarão na Série B em 2025. Então tem que ter muita calma. Não pode romantizar tanto assim o Campeonato Paraense. É como eu digo, eu gosto do Campeonato Paraense, ele é competitivo, mas você não pode romantizar no nível de falar que o nível técnico é alto, porque não é alto. Não é alto. O Bragantino fez uma excelente campanha na primeira fase. Mas pega o Bragantino e coloca no Campeonato Paulista, num Campeonato Mineiro, que seja, que é menos técnico que o Campeonato Paulista, que o Campeonato Paulista é o mais forte de todos, sei lá. Coloca no Campeonato Carioca. Já vai cair bastante. Não ia conseguir essa classificação da maneira que foi. Eu nem sei se conseguiu uma classificação, para te falar a verdade. Enfim, o Campeonato Paulista com certeza não. Mas enfim, é para vocês verem que o nível realmente é mais baixo. Então, tem que ter calma e o Remo precisa melhorar cada vez mais. Vamos falar agora desse assunto tático do Clube do Remo, do 3-4-3. Muita gente falando, é uma boa, não é uma boa, muita gente criticando. Eu vou trazer aqui o campinho, só que algumas observações. Eu não coloquei nomes, tirando os jogadores do meio campo, eu não coloquei nomes porque não interessa os nomes, tá? Também esqueçam a numeração, não interessa os nomes. O tema para ser debatido aqui desse vídeo em relação ao esquema tático é realmente dentro de campo, na prática. Como é que pode estar funcionando e como pode funcionar ou deixar de funcionar esse esquema que o Rodrigo Santana tanto gosta, que é o 3-4-3.
Então vamos aqui pro campinho. Como eu falei, não interessa os nomes dos jogadores, tá? Só coloquei o nome dos jogadores dos meio-campistas, porque aí vocês vão interessar. Mas não importa quem é o goleiro, quem são os zagueiros, quem é a dupla de ataque, quem são os laterais, isso não importa. O Clube do Remo joga, então, com os 3 centrais aqui, os 3 zagueiros. Lógico, os 2 laterais mais agudos, né? Tá sendo o Cadu e o Rodrigues. A dupla de ataque, um centroavante e mais um jogador mais flexível. E um reflexivo dentro de campo, lógico que eu digo, bem mais móvel. E um meio campista, que é o Jaderson titular, Pavani titular e o Dodô está sendo titular. Vamos começar com a questão do Dodô. O Dodô ele não é um meia de articulação, tá? Ele é um meia atacante, ele é um jogador mais agudo. Ele não é um meia criativo. E o Clube do Remo, ele tem um erro grande até agora de planejamento de não ter contratado um meia de articulação de qualidade. Na verdade, não contratou nenhum meia de articulação. O Clube do Remo não tem um meia de articulação. E é importante que você tenha ter um jogador de qualidade, obviamente. Então, como o Dodô joga ali muito como um terceiro atacante, reparem que no meio-campo do Clube do Remo, aí que entra a questão que para mim preocupa. 2 jogadores. Numericamente, vai ser inferior a praticamente todos os outras equipes. Por mais que os laterais podem fechar um pouquinho para o meio também, contar sem a bola, tentar reforçar numericamente, mas nem tanto, porque não pode deixar um espaço aqui também nas extremidades para o adversário. Pode sair o zagueiro central, pode tentar compor um pouco o meio campo. Vai ter essa inferioridade numérica. E é nisso que o Clube do Remo, para mim, está pecando. Você vê no jogo contra o Paysandu, o Remo melhora na partida quando coloca mais um meio campista. Aí colocou o Pedro Castro aqui, aí você tira um zagueiro, pode tirar um zagueiro, ou tirar um atacante, no caso do Repá tirou um atacante, colocou o Pedro Castro e começou a funcionar as coisas melhor. Então, na própria Copa do Brasil, na classificação lá em Boa Vista, também, a partir do momento que tirou um jogador de zaga e colocou mais um meio campo, o Clube do Remo melhorou. Porque, vamos supor, você tira mais um zagueiro, coloca o meio campo, numericamente, você ganha um reforço do meio campo. E o Clube do Remo consegue, até o Jaderson e o Pavani, individualmente, conseguem render também um pouco mais, vai ter uma ajuda numérica. Mas o Rodrigo Santana gosta de jogar com 3 zagueiros. A minha questão com 3 zagueiros não é que 3 zagueiros não vai dar certo, porque 3 zagueiros é uma tática como qualquer outra, que sim, pode dar certo. Na história do futebol, 3-4-3 já funcionou, 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, então todas as táticas em algum momento, alguma equipe já funcionaram. Tem que ver a qualidade do seu elenco e realmente para jogar nessa questão dos 3 zagueiros. A questão hoje do Clube do Remo, para mim, são 3 principais. Não tem um meio de articulação, isso prejudica demais o seu meio campo na questão da criação. Numericamente, ser inferior, apenas praticamente com Jaderson e Pavani, e às vezes o Clube do Remo joga com um adversário que tem 4, 5 no meio campo, então vai complicar as ações do Clube do Remo. E para jogar dessa maneira tem que ter um zagueiro central com qualidade de jogo, que consiga sair melhor com a bola, que eu não sei se seria o Klaus, né? O Klaus tem jogado aqui, mas nessa zaga central, não sei se seria ele, se ele teria essa qualidade de jogo, porque para jogar com essa tática, num 3-4-3, você tem que ter um zagueiro que realmente consiga construir um pouquinho mais as jogadas. O Sábio, ele tem jogado como zagueiro, né? O Rodrigo Santana gosta dele como zagueiro e para ter uma saída pela esquerda, né? Então faça uma saída pela esquerda com o Sábio. Mas tem que ter esse jogador aqui. Não sei se o Denner depois está 100% liberado fisicamente, está em condições, se ele pode ser esse jogador também por causa da questão da qualidade de passe. Enfim, é algo a ser estudado. O que é certo é que hoje o Clube do Remo rende melhor sem esse trio de zaga, ou melhor, podendo até manter esse trio de zaga, mas colocando um meio-campo a mais, um meio-campista a mais, que não seria, no caso, o Dodô. Eu acho que para não mexer tanto taticamente na equipe, talvez tira um zagueiro, coloca um primeiro volante aqui realmente, se não tiver, não considerar que tenha um disponível de qualidade para fazer essa primeira volância, vá ao mercado, assim você consegue até liberar mais o Jaderson, o Pavani, lembrando que o Pedro Castro é um jogador que joga também muito na segunda volância, na construção de jogadas iniciais, na transição ofensiva. Enfim, essa é uma grande questão que o Clube do Remo tem que resolver, porque se no Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil já está sofrendo,
com essa questão numérica de meio-campistas inferiores, quando eu digo inferior de qualidade, mas realmente numericamente, e o Clube do Remo melhora quando tem mais gente no meio-campo, para mim, já é um grande sinal de alerta que o Clube do Remo precisa de homens no meio-campo. Então é isso. O meia de articulação precisa ser contratado. Essa questão de ficar só com 2 meio-campistas me incomoda bastante, que o Remo perde muito no seu jogo. E a questão dos 3 zagueiros precisam ser reavaliados. Como eu disse, não importa muito a questão dos nomes dos jogadores agora, era só uma questão tática mesmo que a gente tinha que ver. E vocês, deixem a opinião de vocês, o que vocês acham desse 3-4-3 do Clube do Remo, às vezes até um 3-5-2, considerando que o Dodô volta um pouquinho para marcar no meio campo, como ele volta, mas como eu disse, é um jogador mais meio atacante, não meio de articulação, ao meu ver, na minha opinião. Mas é isso. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Deixe um comentário de vocês, se inscreva aqui no canal e até o próximo.